Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos início ao nosso segundo bimestre com o tema Romantismo, que foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade nos séculos XVIII e XIX, tá certo? Então, esse movimento ele surgiu entre os séculos que aconteceram ali a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Esse cenário político e social despertou em alguns artistas desse período uma sensação de descontentamento. A razão pregada pelo iluminismo já não era mais suficiente e, portanto, a arte passou a ser um caminho para se fugir daquela realidade, retratando, portanto, o drama humano. Então, vai ser a partir desse momento que a razão ela vai ser substituída pela emoção ou pelo drama, tá bom, gente? Então, dando continuidade, podemos dizer que o humanismo ele foi um estilo artístico que nasceu no contexto social, e histórico daquele período que nós já falamos anteriormente. E foi influenciado por autores pré-românticos alemães e que estavam interessados com a ideia de liberdade, de emoção e espiritualidade. Por isso que o romantismo ele vai buscar passar, a valorizar a liberdade, as emoções individuais, a intuição e o nacionalismo, que é o sentimento, patriótico, o sentimento exacerbado de uma determinada cultura ou de um determinado povo. Então, pessoal, o romantismo ele também esteve ligado, em diversas formas artísticas, além, é claro, das artes visuais. Ele envolveu a música, o teatro e a dança, como vocês podem observar nesse texto. Depois vocês podem dar uma olhadinha e ler um pouco sobre as características do romantismo em cada uma aí dessas formas artísticas, tá bom? Dando continuidade e falando um pouquinho sobre as características da pintura romântica, podemos dizer que a temática emocional é o foco das obras românticas. Além disso, uma característica importante do estilo romântico é a dramaticidade, que se aproxima do estilo barroco, que estava muito voltado à igreja, a questões religiosas e sagradas. Apesar de os artistas do romantismo terem se rebelado contra o estilo neoclássico, eles acabaram utilizando alguns de seus elementos, que eram compostos ali na arte greco-romana, ainda que de forma exagerada e distorcida, e retomaram muitas das vezes a estética da pintura gótica medieval. Então, falando um pouquinho sobre a experiência individual e o prenúncio da arte moderna, na contramão dos princípios clássicos, o romantismo trouxe para a arte uma atmosfera que procurou negar o conservadorismo, ou seja, as tradições que estavam ligadas ao antigo regime e também as tradições que estavam ligadas à Igreja Católica. E também passou a negar a razão, como eu já falei anteriormente, a razão ela foi substituída pela emoção. Com isso, ficou evidenciada na arte a ideia de representação, e a imagem passou a ser considerada uma expressão das experiências individuais, que nesse caso, pessoal, iria variar de acordo com a visão, de cada autor ou de cada artista, tá bom? Esse fortalecimento de expressão individual do artista foi um divisor de águas nas artes desse período, já que a arte constituía um meio perfeito para a expressão da individualidade, desde que o artista tivesse uma individualidade a expressar, seguindo, então, a sua subjetividade, ou seja, o que ele pensava ou o que ele queria transmitir de acordo com os seus sentimentos. Então, pessoal, como vocês podem verificar aí nessa pintura de Girodet, existe uma forte carga emocional. Além disso, essa pintura ela indica que os corpos estão em movimento, certo? Então, quanto ao uso da cor para intensificar a carga emocional, para o escritor francês Charles Baudelaire, a pintura era o que representava a verdadeira arte moderna. Na visão desse poeta, a grande pintura era a expressão do que se sentia por meio do domínio do uso
das cores, certo? E o principal autor, ou melhor, o principal artista aí do romantismo vai ser Eugène Delacroix, certo? Em suas obras, pessoal, ele vai desejar claramente que o espectador possa participar da cena e sentir a emoção que aquela ação despertava, né? Então, ele vai fazer esse jogo aí de emoções a partir dos movimentos dos personagens, junto às diversas cores que ele utiliza em suas pinturas, tá bom? Dando continuidade, falando sobre o sobrenatural e o horror, só observação, pessoal. Para o pintor, né, nesse caso aí de Delacroix, o mais importante era a carga emocional da ação retratada, obtida pelo uso das cores e do recurso de luz e sombra contrastadas. Tá bom? Então, falando sobre o sobrenatural e o horror, diante da insatisfação gerada pelas consequências dos contextos históricos e socioeconômicos da sociedade europeia, como vimos anteriormente, os pintores românticos sentiram-se em um mundo hostil. Passaram a utilizar com isso um tema em suas obras em um universo carregado de emoções e sonhos, muitas vezes com uma atmosfera sobrenatural e de horror que podia conter feitiçaria, aparições e violência. É por isso que o artista espanhol aí, Francisco de Goya, decorou sua residência com 14 murais, cujos temas eram ligados ao horror e vinham exclusivamente de sua imaginação. Ou seja, tudo estava ligado aí à subjetividade do artista, né, para poder passar determinadas emoções e, consequentemente, quebrar com aquela lógica do iluminismo, né, baseado na razão. Lembrando, pessoal, que as obras românticas elas se baseavam em valores da burguesia, né, que foi a nova classe social que substituiu aí a elite absolutista daquela época, tá certo? Sobre a temática política e nacionalista, como nós vimos anteriormente, os autores do romantismo eles vão passar a se interessar pelos acontecimentos históricos e por questões sociais. Afinal de contas, eles viviam num cenário de guerras, revoluções e invasões. Então, a partir disso, pessoal, eles vão passar a romantizar a figura do herói e também desses acontecimentos totalmente voltados, né, a uma política nacionalista, ou seja, a ponto de enaltecer a pátria ou a cultura de um povo, subestimando, consequentemente, as culturas dos demais povos, tá certo? Como eu já falei anteriormente, o nacionalismo ele vai estar voltado aí ao sentimento de coletividade e de nação de um determinado povo. Nesse caso, pessoal, a estética romântica ela também vai se intensificar, né, com essa ideologia, a ponto de intensificar o movimento nacionalista por meio de poesias que exaltavam sentimentos patrióticos, dos hinos nacionais e das pinturas que expressavam os feitos de uma nação, certo? E uma das obras mais famosas que retratam esse nacionalismo é de Delacroix, né, onde ele representou a liberdade de forma alegórica, ou seja, personificada por uma figura feminina no centro da tela, né, que representa aí a luta da burguesia e das demais classes durante a Revolução Francesa. Pode perceber que suas roupas rasgadas são frutos da intensa luta civil e ela emerge do povo e o lidera contra os seus adversários, representando, portanto, um caráter nacionalista, né? Uma ideia aí de patriotismo. Então, a intensa carga emocional com que Delacroix pintou essa tela pode ser notada pela aplicação de cores fortes somada ao uso de contraste de luz e sombra. Beleza, gente? E quanto à força da natureza, no romantismo as paisagens ganharam a condição de sujeito ou elemento principal da obra. Ora era vista como uma instância espiritual alinhada ao divino, ora como a expressão de sentimentos do artista. Observe aí, pessoal, que essas obras referentes à natureza, elas vão ganhar o uso intenso das cores e também
o claro escuro, além, é claro, de dar ideia de movimento, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês também mais um exemplo, né, da paisagem retratada na região rural inglesa. Pode-se notar o uso da cor e da luminosidade que traz à pintura uma relação muito estreita com a fotografia, além da forte carga emocional. Então, cada elemento da paisagem é representado com precisão e grande riqueza de detalhes e mostra não só a familiaridade do pintor, como a região, mas principalmente a importância que ela dava aos registros afetivos, né, sentimentais de sua infância associados à natureza. Tá bom, gente? Então, pessoal, é isso. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Até a próxima e bons estudos.